Olá, neste vídeo nós iremos dar seguimento e continuidade ao vídeo anterior, onde nós falamos de Deus, da divindade, e também de outras entidades. Nós vimos então que antes do nosso universo existir, existiam divindades lá naquilo que nós chamamos de mundo espiritual ou espiritualidade superior, ou simplesmente como paraíso. Naquele universo imaterial, algumas divindades acabaram criando um universo físico, que é este universo que nós habitamos hoje. Na criação deste universo, que acabou sendo criado por uma divindade que não poderia ter criado ele corretamente, ele acabou saindo com problemas e esta divindade acabou mergulhando na própria criação, acabou ficando presa aqui dentro e aqui teve que fazer um corpo que foi criado com alguns problemas, dentre eles o problema de esquecer da sua vida pregressa lá no universo imaterial. Outro problema seria o problema do ímpeto de sobreviver a qualquer custo. E o outro foi que ele passou a criar novos seres neste universo físico. Ok? Isso a gente viu e está comentado com detalhes no vídeo anterior, a criação do universo. Então, nós também percebemos ali que dois seres desta primeira geração de clones passaram a perceber que quando eles estavam próximo ao Criador, eles tinham a sua mente totalmente vinculada à mente deste ser e não conseguiam expressar o seu poder, expressar o seu intelecto, expressar as suas vontades. Eles ficavam totalmente à mercê deste ser, totalmente suscetíveis às suas vontades, à sua vontade e totalmente preso à mente que habitava, ao DNA daqueles corpos que eles habitavam, que era totalmente dependente da mente do Criador. Eles ficavam presos, mas eles perceberam que quando eles se afastavam deste ser, a sua mente podia aflorar e nela eles poderiam expressar tudo aquilo que tinham no seu intelecto, no seu poder e na sua inteligência. Foi aí que, através de missões dadas pelo Criador, onde eles precisavam se afastar, é que eles começaram a compreender sobre a obra divina desta divindade, que era o universo. E eles basicamente compreenderam que eles eram filhos da divindade, criados para ajudá-lo a manter a criação universal, porém passaram a compreender sobre os problemas desta criação, todos os problemas que se encaixavam e principalmente acabaram percebendo os problemas do seu criador, do criador deste universo. Foi aí que um deles acabou entrando em uma das esferas adjacentes deste universo, uma espécie de universo paralelo dentro desse universo, aonde habitava o ser criador, e foi até lá com a intenção de cortar a sua capacidade, o seu órgão reprodutor, por assim dizer, cortar a sua capacidade mental de criar novos seres, para que nenhum outro ser lá do mundo espiritual, do paraíso ou do universo imaterial, tivesse que mergulhar no sacrifício
deste universo material e habitar um novo corpo totalmente robótico e sem a mínima possibilidade de expressar as suas vontades. Ninguém, em sã consciência, dentre os clones, gostaria de estar ali, mas todos mergulharam neste sacrifício para ajudar o Criador e ali tentar fazer algo, né? Mas foi este primeiro ser, junto com este segundo ser, que acabaram percebendo todos os problemas e encontraram esta espécie de saída. Um deles teria que fazer um sacrifício maior, de entrar em combate contra o próprio Criador para o próprio bem de todos e cortar a sua capacidade criativa de criar novos seres, e o outro teria foi incumbido de partir para um sacrifício maior também, de sair pelo universo para dar vida através da genética a outros seres que simplesmente foram chamados de seres inferiores, né? Que seriam seres que não seriam feitos pelo Criador, seriam seres feitos por estes clones do Criador. Então ali o Criador já tinha ao seu dispor um exército de clones, todos estes clones considerados a aristocracia do Criador, né, pois todos tinham sido feitos por ele, mas este ser que por nós, simples cidadãos terráqueos, ficou conhecido como Jesus, que na verdade ficou conhecido no universo como Sofia, que simboliza toda a sabedoria do universo. Este ser passou a andar por este universo, semeando em certos lugares, usando de toda a sua sabedoria, semeou a vida e criou seres. Seres estes que nós conhecemos hoje como extraterrenos. Este ser, vejam bem, eu estou falando de cerca de 12 bilhões de anos atrás, na nossa contagem terráquea de tempo, né? Sendo que o Criador criou o nosso universo há 14 bilhões de anos. Então se passaram cerca de 2 bilhões de anos, olha, tudo aqui é com B de bola, são bilhões. Passaram-se 2 bilhões de anos para que um dos seres se sobressaísse e tivesse a ideia de começar a semear a vida em certos quadrantes do universo. Então, o ser criador já não podia mais, a esta altura, se reproduzir da forma que ele fazia através da clonagem. Este ser estava somente na sua esfera onde ele habitava com os seus clones ali. Estes outros 2 clones estavam apartados, por assim dizer. Um porque feriu o Criador, cortando a sua capacidade de se reproduzir, e o outro porque simplesmente foi incumbido pelo Criador de semear a vida em alguns outros lugares, sendo que para o Criador ele precisava criar mais seres, e como não podia mais criar através da clonagem, incumbiu este ser, Sofia, para criar outros seres ao redor, em alguns lugares do universo. Foi aí que surgiu então as espécies de seres evolucionistas do universo. As primeiras, sendo que
Todos os clones já criados, estes vinham com a mente totalmente vinculada, 99,9% do seu DNA era igual ao DNA do Criador, e cada vez que este ser, Sofia, criava alguma espécie de ser em algum quadrante da galáxia ou do universo, ele criava com padrões menores de DNA. Então, quanto menor o padrão de DNA das criaturas, menos vinculada à mente do Criador ela está e com menos problemas do Criador ela fica. Surgiu a ideia, então, surgiu o nome, então, de seres evolucionistas, porque eles poderiam, pela primeira vez, discordar ou concordar, poderiam se expressar, ter o livre-arbítrio e poderiam evoluir sozinhos, conforme o seu próprio intelecto, conforme as suas próprias obras. Foi aí que foram criadas as leis universais de evolução, para que os seres que fazem o bem evoluam e os que fazem o mal e atrapalham ou atravancam o processo evolutivo das espécies sejam penalizados. E por aí começou a surgir, por volta de 10 bilhões de anos atrás, alguns seres em alguns quadrantes das galáxias pelo universo afora. E assim rodou, por assim dizer, o nosso universo, que é uma máquina de se expandir, de criar novos corpos celestes, estrelas, planetas, sistemas solares e galáxias. Ele é uma máquina de criar isso sem parar. O Criador fez ele assim, erroneamente, é claro. E o universo seguiu funcionando com esta mecânica até não. E o Criador ia percebendo neste ser chamado Sofia uma capacidade de resolver os problemas de grande magnitude. Este ser conseguia expressar toda uma sabedoria diferenciada, pois que este ser já tinha compreendido, enquanto estava no mundo espiritual, ele já tinha percebido que um dia haveria de nascer no mundo material, neste universo do Criador, e sabendo disso já se preparou anteriormente para que quando nascesse como um clone, ele pudesse usar de toda a sua potencialidade mental. Por isto este ser, Sofia, e o outro ser que aplicou o golpe no Criador para não se reproduzir. Por isso que estes seres eram tão especiais, pois estes haviam se preparado antes. E este ser, Sofia, acabou se tornando uma espécie de personificação da sabedoria universal. Ele passou a ser o cara que era o mais sábio e passou, inclusive, pelo próprio Criador a ser considerado o regente desta orquestra maior que é o universo. E para cada local que o Criador o designava para resolver alguma pendência, ele a executava com sucesso. E há 700 mil anos atrás, vejam que o tempo já passou bastante, há 700 mil anos atrás, em um planetinha chamado Orbum, no sistema estelar de Capella, aqui na nossa galáxia, este ser chamado Sofia chegou até lá para gerenciar, em nome do Criador, aquele quadrante,
aquele grupo estelar, aquele local. Pois lá, olha, eu estou falando de 700 mil anos atrás. Pois lá se organizava uma espécie de rebelião onde um ser, como que se por obra do acaso, um ser de uma espécie evolucionista, uma espécie inferior, como se diz, ele passou a perceber aquilo que nenhum outro ser havia percebido, exceto estes dois clones de quem eu falei, Sofia e este outro que aplicou o golpe no Criador. Este ser, ele percebeu que a criação era uma criação falha, o universo era um universo perigoso e também cheio de falhas, percebeu as falhas dos clones que volta e meia iam até ali para fazer as suas coisas, e percebeu principalmente que os seres os seres como ele e como seus irmãos da sua galáxia, do seu planeta, seriam utilizados para um propósito que não era um propósito, digamos assim, nobre. Este ser, para nós, aqui na Terra, na história, ficou conhecido como Lúcifer. Pois este ser percebeu todo o problema do Criador, toda a criação imperfeita que o Criador tinha feito, de todas as coisas imperfeitas que ele tinha criado aqui dentro, e tinha percebido das próprias imperfeições do próprio Criador. Então, este ser passou ali no seu quadrante, nesse sistema estelar de Capela, passou a formar uma espécie de rebelião para que todos fossem contra o Criador e o seu superior, o ser a quem chamo de Sofia, para que eles pudessem terminar não aceitando esta proposta que era a existência destes seres evolucionistas ao redor do universo. Esta história, para nós, ficou conhecida como a Rebelião de Lúcifer, ou os Rebelados de Capela, que há 500 anos atrás, em um planetinha distante, chamado Terra, seres Anunnakis de um outro planeta chamado Nibiru haviam aportado pela primeira vez para minerar os minérios que existiam em abundância por aqui, e acabaram criando uma espéciezinha muito inferior, muito pequena, de vida muito rápida e com apenas 3% de DNA ainda vinculado ao Criador. Este ser, que hoje chama-se Homo sapiens, seria, há 500 mil anos atrás, os primeiros seres, né? Os primeiros seres que iriam dar o apoio, o aporte terráqueo para receber estas almas e esses espíritos rebelados nesta famosa rebelião de Lúcifer, nesta famosa história dos rebelados de Capela. Os anjos caídos, como ficou descrito, né? São vários os nomes.
Então, aqui estava o nosso planeta. Eu já tenho vídeos falando dos Anunnaki. Aqui estava o nosso planeta há mais ou menos 450, 500 mil anos atrás, quando chegaram os Anunnakis, e pegaram, né, a certos seres hominídeos que existiam já em plena evolução aqui no nosso planeta, manipularam um pouco e fizeram os escravos para trabalhar. Esses milhares de escravos que os Anunnakis fizeram para trabalhar para eles, deram um aporte para que, ao invés de vir almas do mundo espiritual superior, viessem almas e espíritos do sistema estelar de Capella, simplesmente rebelados, que haviam sido exterminados naquelas infindáveis guerras entre as forças do Criador e de Sofia e as forças daquele ser chamado Lúcifer, conhecido por nós como Lúcifer. E um dos seus principais comandantes, chamado Satã, ou Satanás. Veja como é a história, né? Tudo vai se encaixando quando a gente começa a conversar sobre a sabedoria antiga, né? Sobre a sabedoria das idades. Então, basicamente, a gente deu um pulo universal na nossa história de 14 bilhões de anos atrás, quando o ser criador criou o nosso universo, para 400, 500 mil anos atrás, agora no nosso pequeno planeta chamado Terra, onde os Anunnaki, através de suas experiências genéticas, criaram um serzinho que precisava de o suporte e, ao invés de vir pela primeira vez seres do mundo espiritual maior para mergulhar no sacrifício, estariam vindo seres de outros quadrantes das galáxias aí, principalmente desse sistema de Capella.